Olá, meus amigos e minhas amigas aqui do canal Futebol Net. Vamos falar hoje de mais uma derrota do Brasil e desta vez jogando dentro do Maracanã para nossa querida rival, a Argentina. Argentina que é a atual campeã do mundo. Então, a Argentina hoje brinca com o Brasil. Mas antes de falar desse jogo, né, das eliminatórias para a Copa do Mundo 2026, quero pedir a você, meus amigos e minhas amigas aqui do canal Futebol Net, que está assistindo aqui nosso vídeo, peço a você que não é inscrito, nós temos uma meta, vamos ver se a gente consegue ainda dentro desse mês de novembro chegar a 1.000 inscritos, mas eu quero ser bem realista, se você gostou do nosso conteúdo, vai, se inscreve, é gratuito, você não paga nada e ainda dá uma moral aqui para o seu amigo, tá bom? E não deixe de curtir o nosso vídeo, isso é muito importante, é de muita relevância. Mas também eu quero que você comente. Tudo que eu vou falar aqui, eu quero que você comente, fale sobre também essa partida entre Brasil e Argentina, onde o Brasil, mais uma vez, sai do Maracanã derrotado. Então, meus amigos, é isso. Já acabando aí essas apresentações, tem alguns dados relevantes. O Brasil não é mais aquele time que podemos dizer assim, que o Brasil é o país de futebol. Futebol medíocre, futebol pobre, um futebol que está carente de grandes valores. É isso, a realidade do futebol brasileiro é essa. Não tenho aqui papa na língua para estar alisando jogador A, jogador B. Para mim, jogador de seleção tem que ser os melhores. Mas infelizmente a seleção brasileira hoje é uma seleção europeia, uma seleção de empresários, uma seleção que a própria CBF vende aí todos os convocados. Então não venha me dizer aí que os jogadores que hoje representam a seleção brasileira são os melhores, que não são. Então eu venho trazendo dados aqui horrorosos dessa seleção pífia, que é uma seleção que chega na sexta rodada das eliminatórias da Copa do Mundo, atrás aí de seleções como a Venezuela, Equador, com seleções que há tempos atrás o Brasil vencia e vencia com muita facilidade. Então o futebol brasileiro é pobre, futebol brasileiro é fraco, futebol brasileiro na atualidade não existe, não tem essa de Vinícius Júnior, de Neymar, de Rodrigo, não. Futebol do Brasil hoje é pobre, pobríssimo. Então, o Brasil está batendo as metas negativas e eu quero isentar aqui o treinador Fernando Diniz. O treinador Fernando Diniz é um grande treinador, isso ele vem comprovando dentro da sua carreira, por onde ele passou, é um grande treinador, é um treinador que também já foi jogador de futebol, então ele entende do que era futebol. E eu digo a vocês, sem medo de errar, Fernando Diniz nunca foi aquele grande craque de jogador de futebol, mas hoje, nos dias atuais, se fosse nos dias atuais, Fernando Diniz aí seria protagonista nessa seleção brasileira. Tu já imaginou nessa seleção brasileira ali, com Rogério Ceni no gol, com Fernando Diniz no ataque e Renato Gaúcho, como seria? Porque o que tem aí, gente, o futebol é pobre. E eu vou lhe dar alguns números para você entender por que a minha revolta com essa seleção. Pessoal, na história das eliminatórias, o Brasil disputou 64 partidas jogando dentro de casa, dentro dos seus domínios. O Brasil tinha 51 vitórias e 13 empates. Nunca tinha perdido para time, seleção alguma, jogando dentro dos seus domínios. E aconteceu na noite de ontem a fatídica partida onde o Brasil acaba perdendo aí para a Argentina. E o pior não é o Brasil só perder para a Argentina. O pior é o Brasil esperar 38 minutos do primeiro tempo para dar o primeiro chute a gol, que foi aquela cobrança de falta do Rafinha, e mesmo assim de falta, e mesmo assim para fora. Fora disso, o Brasil não fez nada. Pobre, futebol pobre, volto a dizer novamente. Um futebol que nem time de botão é admitido mais jogar péssimo desse jeito.
E aí, pessoal, hoje eu fazendo análise aqui em casa, fazendo análise como anda a seleção brasileira, a mudança do Tite. Ainda lembro quando o Brasil jogou com a Bolívia, e aí entra toda a grande mídia, toda a grande imprensa aí falando que chegou a era de o dinizismo. E aí, hoje, a mesma imprensa que elogiou o Fernando Diniz é a mesma imprensa que quer derrubar o Fernando Diniz. E eu digo mais, Ancelotti, não venha, você vai queimar o seu nome. Ancelotti não pode vir para uma seleção fraca, uma seleção que não empolga, uma seleção que é desorganizada, uma seleção que não tem saída de jogo, uma seleção que o meio de campo é perdido e o ataque ele é dependente de um ou dois jogadores e nada mais do que isso. E aí eu fui fazer uma análise de todos os jogadores convocados e aí eu quero ver se vocês também concordam comigo. O Fernando Diniz, ele traz o Alisson. O Alisson é o goleiro do Liverpool, bom goleiro, mas que não vive lá esses grandes momentos. Aí trouxe o Edson do Manchester City, porém esse está contundido, machucado, não jogou. E o Lucas Perry do Botafogo, para mim um bom goleiro, mas ainda não é goleiro de seleção. Aí laterais, aí o Fernando Diniz está de brincadeira, né? Que aí depois eu vou explicar o porquê o Fernando Diniz está de brincadeira. Emerson Royal. Royal só presta para fazer bolo, gente. Bolo. Então, ele joga no Tottenham, mas é fraco. Aí tem o Carlos Augusto, da Inter de Milão, o Renan Lodi. Essa dupla de zaga é complicada. O Marquinhos, que é um dos zagueiros ainda ali, que pode dizer pela experiência dele, mas também está jogando muito abaixo. Aí temos o Brenner da Juventus, o Gabriel Magalhães do Arsenal, o Nino do Fluminense. Aí vamos para o meio de campo. Aí tem o André do Fluminense, o Bruno Guimarães do Newcastle, o Douglas Luiz, nunca ouvi falar desse jogador. Ele joga no Aston Villa. O Joelito, né, que joga no Newcastle, eu conheço porque jogou no Sport Clube do Recife. Aí vem o Rafael Veiga do Palmeiras. O Rodrigo, que está no Real Madrid, é um bom jogador. Aí tem como atacante o Endrick, que é um grande valor que a seleção brasileira tem. Aí tem o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Pelo amor de Deus, o que esse cara ainda está fazendo na seleção, hein? Não sei. Se for para levar o Gabriel Jesus, por que não leva o Hulk? Porque pelo menos o Hulk tem pelo menos corpo ali para trombar com os caras para disputar com a bola. Porque Gabriel Jesus, com a cara de choro que ele tem, não adianta convocar esse cara. Então tem o Gabriel Martinelli, que perdeu uns gols simples de se fazer. Tem o João Pedro, que eu não conheço, que é do Brixton. Nunca ouvi falar nem desse time. Paulinho do Atlético Mineiro, PP do Porto. O PP do Porto, quando ele jogava até no Grêmio, ele já não era tão bom. E agora no Porto piorou. Aí Rafinha, que está no Barcelona, e o Vinícius Júnior no Real Madrid. E aí eu pergunto, qual a diferença desse time aí para o time que Tito convocava antes? Então o Brasil está decadente, o Brasil está vendido. E eu digo a vocês, sem medo de errar, tem muitos jogadores melhores jogando no Campeonato Brasileiro, até na Série C, do que esses caras da Europa. Os caras medroso, pipoqueiro, aí vai querer bater nos jogadores da Argentina. A Argentina ontem não fez força para jogar com o Brasil. E eu digo a vocês, tem muito jogador bom jogando até nos clubes aqui do Brasil, jogando, atuando pelo Brasil e ninguém dá valor. E eu digo a você que se o Fernando Diniz, isso aí eu tenho quase que certeza, se o Fernando Diniz tivesse autonomia para levar os jogadores que ele acha que são os melhores, eu garanto a você que 99% desses jogadores aí não seriam convocados. Porque esses jogadores, se vierem para jogar no futebol brasileiro atual, a maioria deles vão para o banco. Porque não venha dizer que se o Gabriel Jesus vier para jogar uma Série D pelo Santa Cruz, ele vai ser titular. Porque o que ele joga, sinceramente,
muito abaixo, o tempo dele já passou. Se for para convocar um ex-jogador em atividade, traz o Jô, ex-Corinthians, que gosta de uma balada, vive na balada, traz o Jô, pelo menos ele fica ali parado sem fazer nada lá na frente mesmo. É a mesma coisa que Gabriel Jesus está fazendo. Aí os caras vão falando aí, a grande imprensa, mas fulano joga no Manchester City, não sei quem joga no Tottenham, outro joga na Inter de Milão. Meus queridos, eles podem jogar no time grande que eles jogam, mas eles não são protagonistas. Eles são ali coadjuvantes nos clubes que eles jogam. A não ser aí, eu tiro o Vinícius Júnior e o Rodrigo, que aí eles são os jogadores mais badalados que existe hoje na Europa e também joga pelo Real Madrid. E para finalizar, meus amigos, eu vou fazer um pequeno raio-x aqui dos jogadores que jogaram ontem. Né, o Alisson foi bem, não comprometeu aquele gol do gol da Argentina, ele não teve o que fazer, uma bela cabeçada do jogador argentino, que no momento esqueci o nome dele. Vamos lá, o Emerson Royal, pelo amor de Deus, traz o Rodinei, se for para botar o Royal e o Rodinei, traz o Rodinei, pelo menos ele vai perturbar ali o ambiente da seleção brasileira de animar os jogadores. O Carlos Augusto, o Renan Lodi, o Brenner, Gabriel Magalhães, o Nino do Fluminense fez uma grande partida, o Nino joga no Brasil, né? O Nino jogou bem, o André do Fluminense também jogou bem, aí entra o Endrick jogou bem, joga no Brasil, Campeonato Brasileiro, né? Joga pelo Palmeiras. Rafael Veiga entrou e jogou bem, jogou muito bem. Aí eu pergunto, qual desses jogadores que foram convocados que faz hoje, nos dias atuais, que faz frente a Paulo Henrique Ganso? E eu estou botando Ganso porque Ganso ele é um jogador que hoje, para o futebol brasileiro, ele ficou descartado. Porém, o Ganso ali, ele conduzia melhor a seleção brasileira. E a seleção do Brasil é muito fraca. E aí, meus queridos, eu quero perguntar a você que está aí do outro lado da telinha, você já se inscreveu no nosso canal, mas eu vou pedir a você o seguinte, para qual clube você torce? E dentro do seu clube, tem algum jogador que você colocaria na seleção brasileira? Então deixa aqui abaixo seu comentário. Amanhã eu vou estar falando mais alguma coisa sobre a seleção brasileira e também falar aí sobre os jogos atrasados, né, que estamos tendo hoje, né, o Cruzeiro e Vasco, e vamos ter também o jogo do Fluminense no Maracanã e o Fernando Diniz hoje novamente no Maracanã. Então é isso, meus amigos. Vou parando por aqui, mas quero agradecer aí a audiência de todos vocês. E aí, vocês concordam comigo em todos os comentários? Também, se não comentou, deixa aí suas críticas, desde que seja construtiva, eu irei responder a todos vocês. Tá bom, meus queridos? Então, um abraço, sejam bem-vindos sempre. Fui!